Salve, salve, rapaziada! Começando mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. Fortaleza visita amanhã, no começo da noite, né? 6h30, o Curitiba. Curitiba e Fortaleza lá no Couto Pereira. Já adianto logo que o Fortaleza precisa quebrar mais um tabu, né? Quebramos um tabu na quinta-feira lá na Argentina contra o São Lourenço. Vencemos pela primeira vez em terras hermanas. Falta de vencer pela primeira vez também em Curitiba. Mas assim, nunca vencemos lá nenhum dos três, viu? Nem Paraná, nem Atlético e nem o Coxa. Tivemos chance de vencer o Atlético Paranaense ano passado, por exemplo, né? Tava ganhando até os 48 do segundo tempo, quando o Atlético empatou. Tivemos oportunidades também. Ano passado o jogo tava 1-1, Fortaleza na briga lá para virar o jogo contra o Curitiba e toma o gol no final. Então, temos aí uma série de lamentações a respeito dos jogos que acontecem em Curitiba. Mas vamos falar disso também, vamos falar do pré-jogo, do campinho, como é que vem esse Coxa, como é que vai o Fortaleza. Fortaleza que tem novidades, né? Poderá ter novidade na escalação. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora nesse pré-jogo super especial aqui no GT, tá? Deixa o like, é muito importante. Se inscreva aqui no Glória e Tradição, a gente está tentando chegar nos 40 mil inscritos. A gente queria chegar até o São João, os 40 mil. Seria muito bom, falta aí um pouco mais de 2 meses para a gente chegar no São João, né? Então, contamos com a sua colaboração. Pegue esse link aqui, você está aí em casa assistindo nesse sábado à noite agora, exatamente 8h03, né? Você está assistindo agora, você pode mandar o link para os seus grupos de WhatsApp, compartilhar, fortalecer aqui esse pré-jogo de Fortaleza e Coxa, tá bom? Simbora, dei muita vida, muito recado, meu nariz tá meio baqueado aqui, gripado. Cuida, meu amigo! Mas eu tô com o nariz baqueadozinho, viu? Rapaz, Baqueado. Tu tá do nada pra acabou você aí, viu? É o nariz, velho, mano. Ó. E aí? Tomar uma loratadinazinha e tal. É importante. Já tomei aqui um negocinho, esperando ficar bom. Mas e aí, tudo bem, né, cara? Depois da vitóriazinha lá de quinta-feira, a gente vem com o coração leve, vem tranquilo. Mas a verdade é que a gente tem que se acostumar um pouco com esse vira-vira de chave, né? Vira a chave pra lá, Roda, vira a chave roda, pra cá. vira, roda, roda, vem. Tem Tu que se sabe essa música, acostumar. qual é? Cara, curiosamente, eu nunca gostei muito de Mamonas Assassinas, mas eu dançava. Porque todo Sim, mundo dançava. exatamente. Mas enfim, a chave, né? Virar a chave, né? Não, a chave, cara, tem que se acostumar, porque você conquista uma baita vitória dessa, mas você passa ali, passamos a sexta-feira todinha comemorando, mas aí quando chega agora no sábado, a gente já começa a pensar no jogo contra o Coritiba. Não tem jeito, assim, vira o foco, porque a gente já teve experiências muito difíceis com a Série A, né? Assim, teve temporadas não, teve momentos muito exitosos, como o ano de 2021, o segundo turno de 2022, o segundo turno de 2019, mas a gente também já viu momentos difíceis, né? O segundo turno de 2020 foi muito difícil, o primeiro turno de 2022 foi difícil demais, 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 foi o auge da dificuldade, assim. Então a gente sabe o quanto é importante você manter uma estabilidade na Série A, né? Não tem como assim, tá tudo bem na Sul-Americana, tá tudo bem na Copa do Brasil e deixa a Série A para depois. A verdade é que não. Campeonatos de pontos corridos tem essa natureza, né, Saulo? Assim, eu sei que é um clichê, mas todos os jogos eles são decisivos, né? Não existe aquele jogo. Um Fortaleza e Atlético Mineiro é tão importante quanto um Fortaleza e Coritiba. E essa é a característica do campeonato. Então, a gente precisa pontuar fora de casa. Óbvio que a vitória é o ideal, né? Mas o importante é o Fortaleza não sair derrotado num jogo fora de casa. A gente quer muito a vitória, inclusive para compensar os 2 pontos que não ficaram na nossa conta contra o Internacional. Mas, ao bem da verdade, é que o segredo da Série A é você não perder. Vai pontuando, vai pontuando, vai pontuando. Quando dá fé, a galinha tá com o papo cheio.
E assim, cara, esse jogo do Curitiba, se a gente fizer, sei lá, um retrospecto aqui rápido, os últimos, talvez, 10 jogos foram todos decisivos. Ou seja, os últimos 10 jogos, não teve um jogo para dizer assim, não, esse aqui dá pra gente ir Aliviar. sossegado. Porque assim, ó, você teve São Lourenço, segunda rodada de Sul-Americana, teve Inter, abertura de Brasileiro. Aí você teve Águia, jogo de ida, Copa do Brasil, que era muito importante vencer bem. Ceará, final do Campeonato Cearense. Palestino, estreia da Sul-Americana. Ceará, jogo de ida da final do Cearense. Ceará, semifinal de Copa do Nordeste. Ferroviário, quartas de final de Copa do Nordeste. Santa Cruz, jogo que valia a possível liderança do campeonato. Ou seja, os últimos 9 jogos, e o Fortaleza, desses 9 jogos, ele perdeu um e empatou outro. Né? E aí, assim, o empate nos deu um título e a derrota nos deu uma eliminação. Sem dúvida. Eu acho que o primeiro jogo que a gente vai ter um refresco assim vai ser o próximo, né? Depois do Coritiba. Que é Perfeito. contra o Águia, lá em Belém, depois de um 6-1, né? Aí realmente é um jogo que a gente pode ir até com uma formação bem alternativa. Eu não acredito que o Vojvoda vá fazer isso em excesso, assim, tipo, colocar sub-20. Eu acho que ele não vai fazer isso, não, até porque o nosso plantel é muito grande e tem muitos jogadores que querem atuar, né? Que precisam atuar. Eu acho que o Crispim e o Dudu, que estão voltando de lesão, devem ser nomes para esse jogo. Um cara como o Zé Wellison, que está jogando pouco, mas que é importante, também deve jogar esse jogo. O próprio Hércules, que não vem sendo titular, deve jogar esse jogo. Um centroavante como o Romero, que teve uma lesão, né? Tá voltando de lesão, precisa de uma sequência, deve jogar esse jogo. O Romarinho, que ficou um pouco escanteado, também deve ir para lá. Então eu não consigo ver o Vojvoda também largando. Mas aí você pode poupar aqueles 15 jogadores, 16 jogadores que a gente considera que são titulares, né? Dá para fazer uma boa mescla nesse jogo contra o Águia. É um respiro, né? E assim, o Fortaleza ele tá nessa. Está no meio da sequência de jogos fora, né? Desses 9 jogos que eu acabei de ilustrar, eu esqueci o Fortaleza Ferroviário da semifinal do Cearense, que foi o anterior do Santa Cruz. Ou seja, foram 10 jogos decisivos, porque o Fortaleza não podia não ganhar do Ferroviário na, Não. na, na semifinal do Cearense, né? E vencemos de 4-0. Então, até um dado, né? Desses últimos 10 jogos, o Fortaleza marcou 31 gols. Né? Marcou 31 É gols, muita coisa. venceu dos 10 jogos, venceu 8, né? Perdeu apenas um e empatou outro. Os dois contra o Ceará, né? Perdeu um pro Ceará e empatou outro com o Ceará. Mas assim, dá para dar um sossego para os principais. A gente também tem lesões, né? O Lucero saiu quebrado contra o São Lourenço. Dificilmente ele deve voltar, assim. Dificilmente ele volta contra o Fluminense, sabe? Porque não sou médico e o exame nem foi feito ainda, mas imagino eu, né? Que eu acho que ele deve estar. Talvez o Lucero deve ter ido para Curitiba para depois ir para Fortaleza, ou ficou com um grupo, não sei. O Fortaleza não informou ainda nenhum em relação a isso. Mas é no mínimo uma semana, né, minha? Então, É, se é, eu acho que o Lucero deve ficar aí de fora uns 7 a 10 dias por aí. então, se 7 a 10 dias, ele voltaria contra o Independente Mérida, sendo bem otimista, Isso. daqui a 10 dias, né? O Que é o Estudiantes de jogo Mérida. da Estudiantes de Mérida. Daqui a 10 dias ele deve. Inclusive é a estreia da tradição, né? Nova. É a Isso. expectativa. E deve ser a volta do Lucero se tudo der certo. Né? Assim, imaginando que foi apenas uma dorzinha de leve, uma pancadinha, poderá ter o Lucero de volta. Mas a gente já não teremos o Galhardo para amanhã. Né? Nem viajou. Não faz sentido você mandar o Galhardo para Belém. Né? Não. Então, assim, é torcer que o Galhardo volte contra o Fluminense ou Isso. contra o Independente Estudiantes. Estudiante. Só quer dizer Independente. Tu tá Estudiantes com de o Mérida. Independente na cabeça. O que foi que aconteceu? Tá lembrando que eu falei no Romarinho, né? Não,
porque eu tô chamando de Independente desde quarta-feira que eu chamo de Independente. Independente Mérida, Independente Mérida, Independente. Estudiante. É porque, sabe o que é? É porque eu peguei um trauma dos Estudiantes. Ora, como é que não pega? Se liga. 4 mil quilômetros. Diabo daquele estádio frio. Uno. O vento batendo nos queixos gelado e o povo cantando e nós tomando um fumo de. Eu me E traumatizei. o Boeck. Ti, 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 ti. Atrás Pera das aí. galinhas. Pikachu. 10 minutos. Não. Pra casa. É, mas Oh, meu Deus do céu. Ô, se, lapada seca. Viu? se aparecesse um cabo no meu ouvido, um cabo ali, 15 minutos de jogo, 15 minutos. Estudiantes 1-0, Pikachu expulso, um cabo do meu lado assim, ó. Sal, tem um jatinho aqui fora pra Fortaleza agora, tu vai? Tu Eu na disse, hora. já estou com a roupa de ir. Ô, lapada segura, meu amigo. Ali foi foda, viu, mano? Foi pia, viu? Mas o pior foi ficar 75 minutos esperando acabar o jogo. Porque o jogo acabou ali, o jogo acabou. Acabou? Foi. Na hora que o Pikachu foi expulso, acabou o jogo. Acabou, já era. Aí você tinha que esperar o que era que ia acontecer. E Se ia ser uma quando, goleada. e quando no intervalo a gente tentou reagir às trocas? De Torres, Pietri, De Pietri, Romarinho, Torres, Romarinho, Jussa Jussa e o e Romero, acho que Vargas. entrou. E Vargas foi. Vargas. Romero saiu jogando. Romero foi titular. O time daquele dia foi Tinga, Benevenuto, Tite, Pikachu, Hércules, Zé Everson, Lucas Lima e Capixaba, Moisés e Romero. Puxado. Aí entraram Quando no ele segundo botou o tempo. Igor Torres, meu amigo. Agora, o Robigol não foi nem pra esse jogo ou ele nem entrou? Acho que o Robigol também entrou, pô. Eu não lembro. Eu não lembro não, mas eu sei que entrou no segundo tempo. Eu acho que o Robson tava quebrado, o Robson, não sei. Aí entrou no segundo tempo. Torres, Romarinho, Vargas, Jussa, Jussa e De Pietri. puxado, viu? Olha só, olha só. Não, e aí você evidencia a diferença do elenco, né? Não, olha só, o Fortaleza estava jogando oitavas de final de Libertadores da América, perdeu de 3-0 e os seus suplentes que adentraram ao campo foram Jussa, não tá mais aqui. Torres, não tá mais aqui. De Pietri, não tá mais aqui. Vargas, que perdeu um gol incrível no Castelão quarta-feira pelo, pelo, Foi. pelo esporte. Final da Copa E do o Nordeste. Romarinho, porque o Romarinho, depois daquele jogo ali, o Romarinho ele se reencontra. Né? É importante Foi. frisar isso. Passou a ser Aquele importante. Romarinho era um Romarinho que ninguém contava nada com ele. Hoje, o Romarinho de hoje, o Romarinho que terminou a Série A, é um outro Romarinho. O Romarinho É terminou útil. titular do campeonato. O Marinho O é Romarinho útil. terminou titular. Ei, o Romarinho botou o Moisés no banco no fim da Série A. Foi. Era titular, era E com Romarinho, justiça, Pedro viu? Rocha. Hã? E com justiça. Com justiça. Com justiça. Né? Então, assim, foi muito puxado, né? Você vê. E por que vocês estão falando de Estudiantes, se for o Coxa, se o jogo é o Coxa? Porque tem todo o contexto. O jogo do Coxa, o nosso último jogo contra o Curitiba, foi antes desse jogo do Estudiantes. Então a gente está fazendo aqui uma dobradinha. Curitiba, Estudiantes, São Lourenço, Curitiba, que agora é a sequência da volta, né? E nesse jogo contra o Coritiba lá, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Você tinha, por exemplo, Hércules Abraão titular. titular. Hércules não, Abraão perdão. O titular. Abraão titular. Vitor Ricardo titular. Nossa. Aí com um minuto, o Vitor Ricardo e o Abraão comeram mosca. O cara cruzou na área, o Léo Gamalho, 1-0. Olha o time que foi a campo contra o Coritiba ano passado, titular.
Boeck no gol, a zaga com Abraão, Benevenuto e Tite, aí o meio-campo com Vitor Ricardo, Zé Wellison, Ronald, Capixaba e Vargas, o ataque Moisés e Romarinho. Ou seja, olha a diferença, né? Quinta-feira contra o São Lourenço, mais uma vez, né? A nossa vitória sai do banco de reservas. Você olha para o banco, você tira o Hércules, que é um craque. Você tira o Caleb, que é um craque. Você tira o Zé Wellison, que é um jogador importante e entrou bem. Você tira o Guilherme, que tem sido um jogador muito útil ali para o setor de ataque. E já tinha havido uma troca que era por conta da lesão, saiu o Lucero, entrou o Romero. Então, olha a diferença das opções que o Fortaleza construiu, né? Assim, no elenco, realmente, hoje você tem aí uns 16, 17 nomes que são bem, bem interessantes. O Romarinho, né, que foi titular nesse jogo, hoje ele é a terceira opção para a posição dele. Porque você tem o Moisés como titular absoluto, tem o Guilherme, que sempre está entrando bem, e aí que vem o Romarinho como esse cara de velocidade pelo lado esquerdo. Então, olha como o elenco foi recheado, né? E você ainda tem um jogador que era o titular da posição, que se lesiona no começo da temporada, que é o Pedro Rocha, né? Isso. Então, assim, eu não consigo imaginar o Pedro Rocha já em forma, né? Já no ritmo de jogo adequado, ser reserva desse time. Eu não sei o que era que o Voivoda ia fazer, não, viu? Mas era uma puta força ofensiva, porque você. Se hoje o Romarinho não joga, se tivesse o Pedro Rocha, como era que ia ser Eu a acho, formação? Saulo, que se o Pedro Rocha tivesse apto, não teria vindo o Guilherme, É, né? né? E aí a briga seria o Romarinho talvez ficasse na mesma posição, mas com dois jogadores muito mais pesados em cima, né? Porque por mais que o Guilherme seja muito importante e esteja ajudando, seja um jogador útil, já vai com 4 gols na temporada, mas ele não tem a qualidade que o Pedro Rocha tem, né? O Pedro Rocha, quando está 100%, é um dos melhores jogadores tecnicamente do Fortaleza, sem dúvidas. E que só deve voltar Perfeito, na temporada seguinte, né, Sala? perfeito. E assim, só pra gente voltar um pouco pro jogo aqui, né? O Fortaleza treinou ontem de manhã no CT do. Aí sim, né? Do Independente. Ele treinou lá na quarta-feira à tarde, Tá aí o né? Independente aí, rapaz. Isso. O Fortaleza treinou na quarta-feira à tarde no CT do Independente, treinou ontem de manhã. Ontem à tarde já embarcou para Curitiba, né? Então o time já está em Curitiba, hospedado e tudo, já concentrado para o jogo de amanhã. Informações extraoficiais não confirmadas pela assessoria. Eu até perguntei à assessoria, e a assessoria não falou que não podia confirmar a informação. É que Dudu e Crispim podem ter viajado a Curitiba para O encontrar com os que, demais. Sérgio? Porque Dudu e Crispim, eles estavam fora da relação do DM, né? Então, assim, não é uma informação, não é oficial, é um. By grupos, né? Que Dudu e Crispim viajaram a Curitiba para se encontrar com o elenco ontem. Em contrapartida, é natural a expectativa que o Lucero voltou a Fortaleza. Então, dois foram para lá e o Lucero voltou porque ele está lesionado, muscular, não faz sentido o Lucero continuar lá com a delegação, né? Mas assim, apenas boatos, by grupo, só saberemos de fato. Assim, saberemos que o Lucero não estará na relação de jogo de amanhã. Isso é fato. Ele não joga amanhã contra o Curitiba, isso aí já é carta fora do baralho. Mas eu acho que já volta a Fortaleza para já começar o tratamento aqui, né? Em Fortaleza. Então, assim, teremos duas novidades, né, minha? Já. Dois jogadores que podem dar, quem sabe, até um respiro, né? Tanto para Tinga quanto para Bruno Pacheco. Mas não, eu não imagino que Tinga e Pacheco sejam reservas amanhã. Acho que fica É, aí. eu ia até comentar exatamente isso, concordando com você. Eu acho que o Dudu e o Crispim, talvez o melhor jogo para eles voltarem, depois de um tempinho parado, seja na quarta, né? No jogo contra o Águia. Porque Isso. eu não sei se num jogo desse de Série A, precisando pontuar, porque tem um lance do ritmo, né? Você volta, mas tem que ter um tempinho para poder pegar e tal. Sim. Talvez o jogo de quarta-feira seja mais interessante para eles retornarem. De todo modo, tê-los no banco
já seria algo bem legal. Porque assim, ontem nós tínhamos como opção pro ataque Romero, Romarinho, Guilherme. Quem mais? No ataque ontem, É, a gente tinha. Peraí, eu vou te dizer. deixa eu abrir aqui, ó. Começou jogando o Lucero e o Moisés. Aí a gente E o tinha o Pikachu, né? Guilherme. Se você quiser contar como atacante, sim. Você tinha o Guilherme, o Romero que entrou e o Romarinho. Só esses três. Pronto. E agora agora como a gente não tem o Lucero, só tem uma opção pro ataque agora, Guilherme e Romarinho. Exatamente. Pouco, É pouco. É né? pouco. Você tem 3 atacantes no DM, né? Pedro, que não volta tão cedo, Galhardo e Lucero estão no DM. Fortaleza não pode mais escrever ninguém, né? A janela fechou, então agora é somente em julho. Então torcer que os dois se recuperem bem rápido, né? Porque é muito importante esse. Para amanhã não dá mais, não tem o que fazer. Para quarta já tá o negócio meio que encaminhado. Mas para sábado que vem é muito importante que pelo menos um dos dois voltasse. Né? Seria um reforço interessante contar aí com. Até porque enfrentaremos a grande equipe do Fluminense, uma equipe muito forte, que briga por liderança e briga por título do campeonato, para falar a verdade. Então, não ter Romero, não ter Lucero e Galhardo é bem preocupante para sábado que vem. Para amanhã também, né? Porque o Curitiba também é uma equipe forte. Né? É. A gente pode até já entrar aqui um pouco no Curitiba, né? Antes, passar meio que um raio-x aqui, MR. Cara, sabe quantos jogos já tivemos lá em Curitiba? Em Curitiba contra Curitiba? Quantos? 9. Ganhamos quantos? Nenhum. Foi não. Nenhum. Foram 6 vitórias do Curitiba e 3 empates. Os 3 Rapaz. empates aconteceram. O último empate foi em 2020, um 0-0 letreca. O outro empate aconteceu em 2003, na Série A de 2003. E o primeiro empate foi no Brasileiro de 74. Foi os únicos 3 empates lá. O resto, perdemos no Brasileiro de 84, perdemos na Copa do Brasil, perdemos no Brasileiro de 2005. Perdemos na Série B de 2007, perdemos na Copa do Brasil de 2015, perdemos na Série B de 2018 e perdemos ano passado esse jogo que nós falamos aqui, né? Que é aquele jogo que foi Vitor Ricardo, Abraão e tudo mais. Esse era o elenco do Fortaleza. Ou seja, mais um tabuzinho aí pro Voivoda, né? Porque nunca vencemos, cara. Não é possível, né? Uma hora. Como é que é a frase do meu amigo Klaus lá? Uma hora a banda vira, né? Não, mas eu prefiro uma que é: não há mal que dure para sempre, não há tristeza que não finde. Gostasse? Não há mal que dure para sempre, perfeito. Uma hora, Não, uma hora acaba. uma hora E o acaba. meu voivodinha gosta de quebrar uns tabus, viu, Saulo? Se a gente for botar no papel aí os tabus que o homem quebrou, tem um bocado, viu? É, né? Ora, o que é que tu tá fazendo aí, hein? Nada não. Então, assim, porque eu tava pensando aqui, ó. Antes do jogo contra o São Lourenço, que foi o último tabu que nós quebramos, eu até comentei, assim, existe a galera brincando, a resenha, né? Porque eu não fui, a Thaís também não foi e tal. Mas, assim, tudo é o contexto, sabe? Se você analisar os 3 contextos das 3 derrotas, a primeira, Fortaleza joga pela primeira vez na história, fora do país. Fez uma partida muito boa, talvez, dos 4 jogos do Fortaleza fora de casa. Esse foi o melhor disparado. Mas o Fortaleza não teve a maturidade para querer ganhar o jogo, sabe? Perdeu Uhum. gol demais, perdeu gol com o David, perdeu gol com o Oswaldo. O Quinteiro pilhado é expulso de uma forma bizarra. Aí o Fortaleza leva 1-0. No final, o Romarinho teve a chance de empatar e não fez. Ou seja, eu boto muito na conta da imaturidade, aquela primeira derrota. A segunda derrota, River Plate no Monumental de Núñez. Ei, cara,
Não é todo time que vai lá e empata, não. Não, é doido, né? E é assim, e é grandes times, tá? O Palmeiras de Abel, eu não sei se ganha lá, não. O Flamengo de Jorge Jesus, eu não sei se ganhava lá, não. Sabe? Dentro daquele contexto ali, o, o Monumental entupido, lotado, difícil pra caramba. Vamos pro terceiro jogo. Com 10 minutos, o meu goleiro escorrega lá e toma um gol, e o meu melhor jogador é expulso. Então, assim, são contextos diferentes. Sim. Cada um com a sua história, mas são contextos diferentes, de realidade diferente. Então, o jogo com o São Lourenço era uma realidade diferente. Primeiro, que era um jogo de segunda rodada, onde o Fortaleza já tinha vindo de uma vitória, já vinha mais maduro. Segundo, o Fortaleza soube equilibrar a partida. Então, assim, sabe, não, aprendeu a jogar, podemos dizer assim, né? Então, o tabu ele foi amadurecendo, é que nem uma fruta, né? Ela vai ficando madura ao ponto dela cair do cacho. Só não pode ficar Amadureceu. podre. Só não pode ficar podre. Mas dificilmente fica. Dificilmente. Ó, Saulo, se você for pensar, até o Vojvoda comentou isso na coletiva de pós-jogo contra o São Lourenço, né? Já é a quarta competição internacional do Fortaleza. Então você vai se acostumando a jogar esse tipo de campeonato, vai se acostumando a se expor a certos tipos de situações, né? Com estádios lotados, torcidas inflamadas, clima diferente, arbitragem diferente, também é importante destacar isso. As arbitragens são muito diferentes nessas outras competições. Então, mais que amadurecer, o Fortaleza vai criando uma casca, né? Porque a realidade, sabe, é que esses times eles são muito acostumados. Esses times que têm 30 Libertadores nas costas, 40 Libertadores nas costas, eles são acostumados a sofrer. Eles sabem sofrer nos jogos, eles sabem aguentar a pressão dos jogos. Você pega, por exemplo, pô, só para citar um exemplo aqui, a nossa estreia em Libertadores, né? Aquele jogo contra o Colo-Colo. Castelão cheio, galera cantando, empurrando. Vem o Colo-Colo, parece que eles estão encapsulados, né? Eles não sentem aquela pressão do mesmo jeito, ao ponto de que às vezes a pressão vira contra a gente, se você não Isso. tiver o psicológico muito ajustado. Então, eu acho que o Fortaleza está criando uma maturidade, uma casca muito boa para esse tipo de competição, e isso também, né, deve se refletir na Série A. Fortaleza está aí na sua quinta edição consecutiva da primeira divisão. Quando eu penso na nossa estreia lá em 2019 e o Fortaleza que nós temos hoje, sim, é um nível de amadurecimento, de construção de elenco, de evolução na estrutura, de aumento de folha salarial, né, incorporando jogadores de outro calibre, o naipe das contratações que a gente consegue fazer hoje em dia e que a gente conseguia fazer em 2019. 2019 era um time com alguns jogadores de Série B, alguns jogadores aposta, surpresa, e você pegava um, dois ou três veteranos e colocava no time para tentar dar uma liga ali, uma experiência. Essa foi a fórmula do Rogério Ceni. Essa foi a fórmula do Rogério Ceni. E funcionou. Graças a Deus funcionou, mas tudo com muito sufoco. Então, nesses 5 anos de Série A, também teve um nível de amadurecimento, né? Institucional, inclusive. O clube Fortaleza hoje ele tem um outro desenho, tem uma outra forma, tem um outro conteúdo, é uma outra expressão nacionalmente e internacionalmente. Basta ver o respeito que os adversários têm contra a gente. Eu acho que o Fortaleza hoje não é mais surpresa para ninguém. Sabe o que, é que eu tava pensando agora? Tu falou. O Fortaleza estreia na Série A 2019 e ele perde pro Palmeiras de 4-0. No mesmo dia, o CSA estreou também na Série A contra o Channel. Mesmo dia. Também foi 4-0. Naquele momento, Fortaleza tem mais torcida, tem mais tradição, tem mais história. Mas talvez Fortaleza e CSA estivessem em patamares muito próximos. Estava na Série C em Vinham 2017, subindo junto, né? subiram juntos, né? O CSA foi campeão da Série C, o Fortaleza foi vice.
Na Série B, o Fortaleza é o campeão e o CSA é o vice. Então, os dois chegam juntos na caminhada, né? Que eles largaram em 2017 juntos. Isso. Os dois estão na Série A, os dois perdem de 4-0 na estreia. E eu lembro que falaram assim: foram da C para B, da B para A e vão juntos da A para B de volta, né? Só que olha como mudou a história das duas equipes. O CSA caiu no mesmo ano para a Série B. E o CSA esse ano vai jogar a Série C de novo. E o Fortaleza, em 2023, já jogou a sua segunda Libertadores, está na sua segunda Sul-Americana e está no 5º ano de Série A consecutivo. Então, assim, uma equipe de Série C que era ao lado do CSA, subiram juntos, o orçamento muito próximo, as coisas muito parecidas, e o Fortaleza dispara de uma forma assim que... Não tô nem falando mal do CSA, não, é porque o Fortaleza conseguiu uma explosão de situações que aconteceram nos últimos 5 anos que pouquíssimas equipes do Brasil têm. Assim, não, se você for parar para verba, pensar, Saulo, gestão. o caminho do CSA é muito mais natural e mais comum do que o nosso. Sim. Muito mais comum. Porque é o pau que rola, macho. É você subir para a Série A sem ser um clube de Série A. Isso aí é o que há de mais comum. E aí você fica nesse bate e volta. Outros batem e voltam. E quando voltam, voltam quebrados. E aí continuam caindo. É o pau que rola. Ó, Santa Cruz esteve na Série A recentemente. Pouca gente lembra disso. Não, mas já fazem 7 anos, tá? Então, hoje está na Série D, pô. Sim. Em 7 anos, o Santa Cruz foi parar na 4ª divisão, correndo o risco seríssimo de, no ano que vem, estar sem divisão. Tá? Isso pode acontecer. O Santa Cruz, ano que vem, pode estar sem divisão, sem Copa do Brasil, jogar apenas o Campeonato Pernambucano. Então, por aí você tira o tamanho do buraco, né? Eu acho que é incrível como o Fortaleza vem. Não é nem evoluindo em gestão. É assim. As coisas são sólidas. Sabe a história dos 3 porquinhos, né? Que um construiu a casa de palha, o outro construiu a casa de madeira e o outro construiu a casa de concreto, de tijolo, né? E assim, talvez o Fortaleza ele não já começou com o tijolo, não. Ele começou ali com palha mesmo. Com palha que era o que tinha. Sim. Só tem um dinheiro para comprar palha. E é pedir a Deus que dê certo. Deu. E aí ele já botou uma madeirazinha por trás, sabe? Para dar um reforço. Deu. E aí você consegue perceber que o Fortaleza começa a fazer uma estrutura muito maior. Um alicerce. O alicerce ele vai a cada ano se aprofundando mais, né? Porque não é apenas um castelo de areia. Não é apenas uma casa de palha que qualquer vento pode derrubar. Então, assim, é muito interessante observar o Fortaleza, porque ele vai sendo diferente de todos, né? Porque, como você falou, tem várias equipes equipes periféricas, né, do eixo, equipes fora do eixo, né, equipes periféricas que, meu amigo, não consegue ficar 3, 4 anos na Série A, não. Isso. E tem outras que quando cai, já cai se acabando. Então, assim, o Fortaleza, ele, em vários aspectos da sua gestão, porque aquela frase, a bola não entra por acaso, né? Que o Marcelo Paes utiliza muito, e inclusive é uma palestra que ele faz. Mas isso é um livro, né, de um ex-CEO do Barcelona, né? Que ele conta nesse livro várias situações que ajudam a bola a entrar. Então, assim, você, por exemplo, comprar uma esteira especial, não sei o quê, ajuda o Fortaleza a ganhar o jogo. Não é só você não vive só do imponderável. Porque, assim, o gol do Cassiano, porra, tem uma certa cagada ali, sabe? Tem, claro. O futebol, Apesar eles... de ter sido uma bela jogada, é um negócio que não acontece muito no futebol, né? Sabe? O gol do Ceará, do Castilho, 24 segundos, o cara chuta de fora da área no ângulo. Ele tem um mérito de bater bem? Tem. Mas ele também é um chute que... Ele até faz esses gols fora da área, mas é um chute que não tem todo jogo. É Não é, atípico, né?
é um negócio atípico. E assim, se esse jogo fosse um jogo da volta, por exemplo, né? Aí o Ceará precisava ganhar de 1-0, 24 segundos, o cara chutou, gol. É campeão também, certo? Isso acontece. O futebol proporciona esse tipo de coisa. O futebol não é um esporte igual ao basquete e o vôlei, que não tem zebra. Porque dificilmente, cara, você vai ver uma zebra no vôlei. O vôlei é 3-7-0 pro melhor time e acabou-se. Não tem como ser diferente. O basquete é 80-40 para o melhor, 80-60 para o melhor. Não tem como ter zebra. O futebol não. O futebol ele permite uma zebra. Uma bola na área, um chute cruzado, o goleiro que falha, um cara que é expulso porque pisa no pé sem querer, um pênalti cometido dentro da área. Então, o futebol tem isso. Apesar de tudo isso, o Fortaleza tem feito situações que ajudam, né? Que ajudam a fortalecer esse alicerce, inclusive até o próprio Curitiba, né? Que está numa gestão mais moderna, que tenta se modernizar. Inclusive, MR, esse ano, o Curitiba tem o maior orçamento da sua história, né? E mesmo tendo o maior orçamento da sua história, o Curitiba, que é uma equipe tradicional no Brasil, pô, o Curitiba já é campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Certo? E durante muitos anos, o Curitiba era o maior do Paraná. O Curitiba era o grande do Sul ali, né? Era Grêmio, Inter e Curitiba. E Curitiba. Na região Sul, o Curitiba era o top 3 ali. E assim, era aquela equipe que ela tinha o respeito do resto do país. E o Curitiba foi definhando, né? E foi dando o protagonismo, talvez, até da região, não somente do estado do Paraná, para o Atlético Paranaense. Ele deixou de ser uma força na região para ser o coadjuvante do próprio estado, né? E aí ele teve que correr atrás. O Curitiba, que tem uma grande torcida, imagino que seja a torcida maior do estado do Paraná, seja do Curitiba. É uma equipe mais tradicional, mas que vem passando por momentos de sobe e desce, né? Ele está no seu segundo ano de Série A, né? Ano passado ele não caiu, ele conseguiu ficar. Jogou a Série B em 21, tinha caído, assim, né? 18, Série B, 19, Série A. Aí 20, Série A. 21, Série B. Né? Ou seja, ele. Na verdade, o Curitiba não subiu em 18. Ele jogou a Série B em 19 e volta para a Série A em 2020, porque o Fortaleza não deixou o Curitiba subir em 2018. Verdade. Curitiba. Subiram Fortaleza, CSA, Atlético Goianiense. Quem mais subiu? Não lembro quem foi o quarto, não. O Curitiba subiu, pô. Não tô lembrando agora, não. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui no Google, né? O Google não mente, né? Ó, quem subiu em 2018 foram Goiás, Avaí e Goiás. Fortaleza, Ah, CSA, Avaí e Goiás. Goiás. O Curitiba ficou em 10º. Porra, o Curitiba ficar em 10º numa Série B é muito frustrante, né? Mas ele consegue o acesso em 2019, joga a Série A em 2020, cai de novo, né? Caiu em 2020, volta em 2021 e ele 21 jogou Série B, 22 Série A e se manteve para esse ano. E o objetivo e o foco dele é só isso, certo? O foco do Curitiba é jogar no que vem de novo a Série A. Ir para o terceiro ano consecutivo. Ele está numa reconstrução, tentando acompanhar o seu rival, né? É a reconstrução E do aí, gigante. a reconstrução do gigante do Paraná. Só, MR, que o futebol não é fácil, né? O que é que o Curitiba faz? Ele traz o técnico que teve um sucesso no rival, que é o Antônio Pereira, o caba lá de Portugal, né? O nome O dele? Antônio. Professor Antônio. Antônio. Professor Antônio, né? Eu tenho aqui o número aqui do caba, macho. Que ele foi formado no Atlético Paranaense, né? Formado não, Antônio ele, Oliveira. Antônio Oliveira. Passou pelo Atlético Paranaense, aí foi pro Cuiabá, né? Isso. Parece que não deu muito certo lá pelo Cuiabá. O Curitiba pegou, e aí também foi só fumo. Parece que fez um campeonato paranaense terrível. Isso. Aí, assim, ó, só aqui os números do Curitiba na temporada, né? São 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Inclusive, eu acho até errado, porque o Curitiba é eliminado do Paranaense nas quartas de final por Cascavel.
se eu não estou enganado. Acho que foi isso. E aí o seguinte, sabe o que eles fazem? Deixam o técnico preparar a equipe pro brasileiro, né? Beleza, vai lá, amigão. Foco no brasileiro. Aí, perde pro Flamengo e demite o cara. E Porra, demite. Não faz sentido. não faz sentido, sabe? Era pra ter demitido antes. E não deixar o cara preparar a equipe, fazer uma nova mini pré-temporada ali. Mas enfim, né? Aí ele. Lembra muito a demissão do Chamusca, né? Aqui. Não é isso, pô. Você teve a oportunidade de demitir antes, faltam 15 dias pro próximo jogo. Aí você deixa o cara e o cara perde. Aí o Fortaleza teve Covid, 11 com Covid, não viajaram para Recife, perde de 1-0 pro Sport e demite o Chamusca. Pô, né? Assim, são coisas que não dá para entender, né? Mas aí o Curitiba, 7 empates e 3 derrotas, né? 7 vitórias. No Campeonato Paranaense, ele venceu 6, empatou 5, perdeu 2, mas caiu nas quartas. Na Copa do Brasil, ele tem 1 vitória, 2 empates. O último jogo, ele empatou com o Sport 3-3, joga no meio de semana na ilha contra o Sport, né? Jogo decisivo para as duas equipes. Tanto Curitiba quanto o Sport querem avançar de fase para jogar as oitavas de final. E na Série A, né, apenas um jogo, perdeu. Levou 3 gols do Flamengo, o Antônio Oliveira caiu. E chega o Antônio Carlos Zago. O artilheiro da equipe é o Aleph Manga com 5 gols. 4 gols no Paranaense e 5 gols na Copa do Brasil, né? E aí, assim, o Zago, ele tem um grande desafio, MR, porque é uma equipe que teve um orçamento para manter, mas ele fez agora uma janela muito modesta, né? Agora, no finalzinho da janela, nos últimos dias aqui da janela que fechou ontem foi sexta, quinta-feira, dia 20, né? Foi, na quinta-feira a janela fechou e o Curitiba anunciou um pacotão de reforços do Maringá. Minha Ou Nossa seja, Senhora. ele pegou os destaques aí, ditos destaques, né? Do time que jogou o mesmo campeonato dele e anunciou 6 jogadores, tá? Todos do Maringá. Dos 6, o Jamerson é o destaque, né? O Jamerson é aquele zagueiro, né? Mas ele. É, exatamente. Ele comprou o Jamerson por 4 milhões e meio, mas aí anunciou o meio atacante Gabriel Silva e o Wesley Moreira, que vieram emprestado do Grêmio. Os dois, o Gabriel Silva e o Wesley Moreira. E ele anunciou 3 jogadores do Maringá, né? Minha Nossa Oportunidade Senhora. de negócio. Então, assim, não, né? Não consigo imaginar, enfim, né? Sabe quem tá no coxa? O Zé do Passe. Não. É. O Zé Roberto. O Zé Roberto tá no passe. Tá no Curitiba. Mas, rapaz. Agora, E esse. o Hum. grande trunfo deles é, de fato, o Aleph Manga, né? O Aleph Manga é o destaque da temporada, inclusive é o artilheiro, né? 9 gols. O Robigol não funcionou ainda. Né? O Robigol ele não conseguiu ainda se É destacar. banco, Saulo, lá? Banco. Tem 2 gols só. Ixi. Então, o Rob não gol. Rob não gol. Esse ano ele tá Rob 0 gol. Rob quase gol. Mas, rapaz. Então, assim, esse é o Curitiba, né? Dentro do seu contexto, mas é uma equipe que quer se reerguer, né? E o Zago veio para isso. Né? Então, assim, o Fortaleza ele tem que aproveitar esse momento de transição aí entre coisas novas, um técnico que praticamente vai dar 2 ou 3 treinos no máximo, vai estar ainda não conhece as pessoas, não sabe quem é quem. Só que isso é bom, né? Pro Fortaleza. Por quê? Porque é um técnico que chega novo, se ambientando no mercado. Isso é bom. E o que é ruim? É porque o jogador ele tem um gás novo, né? É um novo técnico, dá ao jogador um espírito de renovação. Aquele cara que era reserva vai querer mostrar serviço. Aquele cara que não estava tão motivado se motiva com o novo comandante. Então, isso pode ser ruim para Fortaleza, isso pode ser uma armadilha. Então, cabe ao Vojvoda montar uma equipe equilibrada, uma equipe forte e uma equipe mentalidade necessária para vencer. Fortaleza foi muito forte mentalmente no jogo com o São Lourenço.
soube sofrer, né? Aquela frase que dizem, né? Fortaleza soube sofrer, o Fortaleza soube receber o jogo da forma que o jogo vinha, naturalmente, tranquilo, sem se afobar. Você não percebeu? Em pouquíssimos momentos do jogo, teve um momento no começo da partida e teve um momento no meio do segundo tempo que você percebeu o Fortaleza meio tonto, né? Que o São Lourenço ele conseguiu impor o ritmo dele, o Fortaleza ficou ali e você, rapaz, vai sair o gol. Mas em grande parte do jogo, em 90% do jogo, o Fortaleza foi mentalmente equilibrado, mentalmente tranquilo, soube sofrer, soube esperar o momento certo. O empate já era muito bom, mas o Fortaleza consegue, né, já nos acréscimos, fazer 1-0, depois 2, depois 3, que foi anulado. Então acho que o espírito pro jogo do Curitiba é esse. Primeiro, quebrar um tabu. Segundo, chegar aos 4 pontos e se estabilizar no meio da tabela. Vencer na Série A, né? Vencer. Vencer. Essa primeira vitória, ela não pode demorar para acontecer. Porque sempre tem um eita, né? Eita, não ganhou ainda. Não ganhou ainda. Então, quanto mais cedo vier a primeira vitória, ótimo. Então, que ela seja amanhã, né? Já seja a primeira vitória amanhã. Mas o culpa vai, Mer? Eu posso puxar aqui outro assunto? Não, já tá tranquilo esse assunto aí. Concordo com tudo que você disse. Acho que é aquela história, né? Jogo de Série A nunca tem facilidade, não tem essa de jogo fácil, não sei o quê. Não, tem jogos que são mais acessíveis do que outros, mas a verdade é que a Série A é um campeonato muito difícil. Mas eu sinto que o Fortaleza tem muitas condições de vencer lá, sabe? Eu acho que hoje nós estamos bem mais preparados para conseguir quebrar mais esse tabu aí. Perfeito. Vamos dar aqui um recado rapidinho aqui, chamar vírgula. Cara, falar da OneFootball, né? OneFootball, todo mundo já sabe, o aplicativo que tá na cabeça do povo, viu? Moral. Então você que não baixou ainda, eu convido você a baixar agora no seu celular o OneFootball. Você pode baixar pelo link que tem abaixo na descrição. É o seguinte, o recado é simples. Baixe o aplicativo pelo nosso link, né? Não baixe o aplicativo pela sua loja de aplicativos. Vá no nosso link e aí sim, aí você vai ser direcionado para a sua loja. Por que isso, Saulo? Porque aí o OneFootball entende que você foi através do Glória e Tradição. Você não foi aleatório, né? Então, isso é importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Mas MR, o OneFootball é incrível, né, cara? Demais, cara. É uma experiência muito boa para acompanhar futebol. Agora que começou Série A, Série B, você tem os placares em tempo real, você consegue ver as estatísticas dos jogos, notícias sobre os times. O mercado da bola fechou, mas dava para acompanhar tudo pelo OneFootball. Já em julho reabre, é o melhor lugar para você acompanhar. E ainda tem um macetezinho, tá? Você favorita o Fortaleza lá no aplicativo e aí você passa a receber tudo, cara. Toda notícia do Fortaleza chega primeiro no seu celular, tudo na palma da mão. Então, o OneFootball é a melhor experiência que você pode ter. É o aplicativo que eu uso. Vale a pena demais. O QR Code está aqui, ó. Aponta a câmera do teu celular para cá e aí você vai direto para sua loja de aplicativos para baixar o OneFootball. Uma outra dica é você colocar o Campeonato Brasileiro também como favorito. Isso. Porque você fica com a peitica na sua mão. Aí você bota um texto em cima do celular, você pega um sal grosso, faz assim, que nem o cara lá, né, do tempero, né? O cara lá, ó. Copo d'água. O cara pega aqui, ó. Sal Isso. grosso, ó. Entendeu? Um Você copo fica com a sua d'água. mandinga, você bota um copo d'água em cima do celular e fica fazendo a peitica pelo aplicativo. Isso. Eu disse, eita porra, gol de não sei quem. Ô, beleza. Eita, gol de não sei quem. Gol de não sei quem. Então, Série A, Série B, Campeonato Inglês, o que você quiser acompanhar, ser notificado por todos os jogos, tudo é personalizado da forma que você quiser. MR, outra garapa, viu? Outra garapa, quer ouvir? Prossiga. Campeonato Alemão, ao vivo e de graça. Então, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, você pode assistir jogo no seu celular. Ao vivo e de graça, o Campeonato Alemão e passa lá no OneFootball, né? Jogos da Bundesliga, ao vivo e de graça, somente no OneFootball. Então, você tem notificação do seu time, notificação do campeonato, notícias de tudo que você quiser e jogo ao vivo e de graça no 0800. Tá perdendo tempo. Baixa agora o OneFootball,
no seu celular pelo nosso link, tá? Lembrando de novo. Ou você vai pelo QR Code, ou você vai pelo link que tem lá embaixo na descrição do vídeo, meu amigo. MR, e agora? Bora escalar o Lion? Escalar, é? Vamos escalar o Lion. Deixa eu Não vai ser formar fácil aqui. fazer esse campinho, viu? Vai ser não? Não, porque a gente não sabe como é que vai ser, né? Quem é que tá inteiro, quem não tá. Porque o jogo de quinta-feira foi puxado, viu? Fale mais. O jogo de quinta-feira foi puxado, então. Mas assim, eu já vou antecipar qual vai ser a minha leitura para esse jogo, tá? Eu acho que, como depois do jogo contra o Coritiba, a gente só vai ter o jogo contra o Águia, que é um confronto já resolvido, tá? O jogo contra o Águia é um confronto resolvido. Você pode ser o caba mais medroso do mundo, mas você não vai achar que o Águia de Marabá vai reverter um 6-1 contra o Fortaleza, certo? Não vai. Por mais mole que você seja. Então, o que é que eu acho que meu Vojvoda deve fazer? Eu acho que ele tem que ir com força máxima no talo. No talo, no talo. É botar os melhores jogadores do Fortaleza hoje em campo. Tá? Porque depois você descansa esses caras durante a semana, tá? Não precisa mandar para Belém e eles só voltam a jogar no sábado contra o Fluminense. Então, no meu modo de entender, não é jogo para segurar nenhum jogador. Eu sei que é puxado, né? Que o jogo da Argentina foi desgastante, que teve uma viagem logo na sequência, mas eu acho que não tem muito o que pensar, não. Inclusive, a viagem de Buenos Aires para Curitiba é uma viagem curta, né? Voo Não é uma fretado. voo fretado. Então, assim, acho que o clube proporcionou algumas facilidades, digamos assim, Regalias. algumas regalias para tentar atenuar o impacto dessa sequência de viagem. Então, eu acho que a gente tem que botar hoje, Saulo, o melhor que a gente tem. Ó, o Fortaleza deverá vir de voo fretado também, de Coritiba para Fortaleza na noite de domingo. O que, Sérgio? É. Informação extraoficial, porque a assessoria não repassa a agenda, mas assim, Fortaleza não deverá ir para Belém direto. Então deve ir para Belém apenas na terça-feira. Então, o time deve sair amanhã de Curitiba já direto para Fortaleza, em voo fretado. Curitiba, Fortaleza direto é um voo de, sei lá, o jogo vai acabar às 8h30, deve pegar o voo às 10. No máximo, 1 hora da manhã, tá aqui na capital cearense, né? Peraí, vamos lá, vamos devagar. Fortaleza está em Curitiba já. Pegou um Certo. voo fretado da Argentina para lá. Vai Perfeito. fazer o jogo amanhã contra o Coxo. O jogo acaba às 8h30. Aí, ainda na noite de domingo, Isso. voltam para Fortaleza num voo fretado, é isso? Isso. Certo, prossiga. Aí, chego em Fortaleza. Assim, isso é uma programação que eu estou imaginando pelo feeling, né? Certo. Amanhã deve ser folga. Amanhã que eu digo é segunda-feira, deve ser folga. Se reapresenta terça-feira de manhã. Os relacionados viajam na terça à tarde. Quem não é relacionado treina quarta de manhã. Os relacionados ficarão no hotel em Belém. Quarta-feira joga. Já deve voltar na quinta-feira de manhã para Fortaleza. Deve ter treino à tarde, na quinta. Treino na sexta. E joga sábado contra o Fluminense. Para Belém é voo fretado também não, né? Não, direto. Voozinho, tem um voozinho comercial de manhã. Ah, tem voo direto, né? Tem voo direto. Ah, aí tá certo. Aí é bom. Tem voo direto. Aí é bom. Inclusive, é capaz até de nem. Talvez a equipe nem treine em Fortaleza na terça, tá? Já deve ir direto na terça de manhã. Eu tô pensando aqui no que tem um voo da Azul, 9 da manhã, sabe? Fortaleza, Belém. Eu já peguei esse voo uma vez. Então tô aqui imaginando, né? Como seria a logística, já que não vai direto. O que o Fortaleza vai fazer pra. Porque assim,
A informação é, não vai para Belém direto, certo? Certo. Essa é a informação. Então, se não vai para Belém direto, não faz sentido voo comercial. Curitiba, São Paulo, não faz sentido. Só faz sentido se for voo direto Curitiba-Fortaleza. Então eu tô... Entendeu? Porque não Entendi. bate o horário. Não bate. Então deverá ser voo direto. Um voozinho fretado. Curitiba-Fortaleza na noite de domingo. Inclusive, eu tô até confirmando aqui com minhas fontes dos aeroportos, né? Mas, Os MR, vamos aqui para observadores. Bora. os observadores. Vamos pro campinho, né? O que é que você destaca aí no gol, Fernando Miguel? Eu acho que o Fernando Miguel, inclusive, o Fernando Miguel fez uma boa partida contra o São Lourenço, tá? Acho que ele estava muito seguro, muito firme. Tem que ter sequência, tem que jogar, não tem muito que. Não há o que discutir aí. Fernando Miguel, e aí, vamos lá. Dudu deve viajar para fazer para compor o elenco, imagino eu, mas Tinga, né? Melhor deixar o Dudu para pegar Tinga, o Águia, né? Tinga. Te enganei. Inclusive, eu vi um meme muito legal, que era assim: achou que ia ser 0-0, né? Te enganei. E aí, Brits ou Bené? Eu acho o seguinte: faz o seguinte, coloca a mesma defesa contra o São Lourenço e aí a gente faz uma discussão, né? Tinga, Brits, Tite e o Bruno Pacheco. O que é que pode acontecer de diferente aí, tá? Pensando aqui com os meus botões. Para mim, Dudu e Crispim não vão entrar de saída. Se eles entrarem é no decorrer do jogo. Mas o que é que pode rolar aí de diferente? O Tinga é um jogador que a gente sabe que ele tem muita entrega, muita disposição, mas fisicamente o Tinga sempre foi uma interrogação, tá? E eu não sei, sinceramente eu não sei se de repente o Benevenuto não entraria no time, o Brits iria para a lateral e o Tinga dava uma descansada, ou se o Vojvoda vai meter aí o... Porque a defesa titular é essa, tá? A defesa titular é essa. Pensando assim em alguma mudança por questões físicas, pelo desgaste do Tinga, talvez pudesse haver essa troca. Mas eu aposto nessa defesa que tá aí. Eu tava pensando aqui, já pensando aqui na próxima semana. É uma boa oportunidade pra gente ver, tipo, Benevenuto e Chapo, né? De titulares contra o Águia. O Chapo não pode jogar contra o Águia. Ah, então, Nem o era, Chapo, nem o Alex Vinícius. era pra ele estar aí, né? No banco, pelo menos, né? Já que não pode. Eu aposto casado como quarta-feira contra o Águia é Benevenuto e Sebadios. Eu também. Inclusive, foi a zaga que jogou no jogo da ida, né? É, E é, exatamente. minha indo aqui pro meio campo, né? Nós temos as opções, as 20 opções. Nós temos Caio, Sacha, Hércules, Zanocelo e Zé Wellison. O que é que você gostaria de ver? O que é que eu gostaria de ver? Hum. Eu acho que o Fortaleza talvez não precise jogar tão protegido assim contra o Coritiba como jogou contra o São Lourenço, tá? Então eu acho que a gente pode, por exemplo, dar uma tiradinha no Sacha, colocar uma dupla de volantes Caio e Hércules, certo? O Hércules que entrou muito bem Muito bem. no jogo contra o São Lourenço. Fazia tempo que eu não achava o Hércules Inclusive, tão. eu vi um comentário no Twitter, assim, faz sentido, tá? O cara colocou assim: preparem-se para ver os melhores 2 meses ou talvez 3 de bola do Hércules. Não, eu não tenho. Eu ia falar sobre isso agora, Saulo. Eu vou dar um pitaquinho aqui, tá?
Eu acho que na iminência de uma negociação, o cara tira o pé uma coisinha. Certo? Isso é natural. Isso é natural. Tira o pé uma coisinha. Agora que já se sabe que ele vai ficar aqui pelo menos até julho ou agosto, eu acho que ele vai dar o gás, meu amigo. Então eu botaria Caio e Hércules. E aí, do lado direito, eu queria muito ver o Caleb começando o jogo. Porque assim, ó, se ele já chamou a atenção de Flamengo e Palmeiras, a hora dele mostrar que é bom mesmo é agora. Exatamente. Tá Inclusive entendendo? para buscar uma oferta melhor, né? Uma oferta melhor, um time da Europa. Da Ou, Europa, é. ou quem sabe o Fortaleza. Rapaz, eu não quero, não. Eu vou renovar com você por mais 2 anos pra 10 anos. frente. E quem quiser que. Agora a multa é 100 milhões agora. Quem quiser que pague. Exatamente. Ou seja, tudo isso pode acontecer. Cruz, eu vou botar o salário quase igual tu ia ganhar lá no Flamengo. Vou te dar aqui não sei quantos milhões de luva. Quem quiser te levar agora é 100 milhões e acabou essa conversa. O que é que tu acha? Alguém travou. Foi tu ou fui eu? Não, foi nenhum dos dois, não. O que é Foi que tu não? acha? Não, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que explorar mais o garoto, mas nesse caso em específico, eu vou pensando taticamente, sabe? Eu acho que uma linha de quatro é, contra o Coritiba, eu não sei se precisaria ter o Sacha aí, não. E Não, sim. O Sacha me pareceu um pouco desgastado também no jogo contra o São Lourenço, né? Inclusive não fez uma boa partida. Talvez seja melhor fazer essa troca. Caleb pelo lado direito, queria muito ver ele começando um jogo novamente. E na minha opinião, mantém o Moisés fazendo aquela função ali. Saulo, tá rolando uma. Um zum, zum, zum. Não, não é um zum, 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 não. É durante os jogos uma tentativa que ainda não está muito bem ensaiada de tabelas entre o Moisés e o Bruno Pacheco, tá? Ainda não funcionou muito bem. Você percebe que ainda falta um entendimento de como cada um se movimenta e tal, mas eu tô gostando muito da tentativa, tá? Acho que o Moisés ali, ele tá cumprindo um papel tático muito importante, recompõe muito bem, é o cara que dá. Eu acho que ainda tá naquele problema velho do Moisés, da tomada de decisões, mas ele é um jogador muito insinuante, né, cara? Ele leva muito problema. Quando ele vai no um contra o adversário, é chato pro marcador, viu? Chato, é chato. Então eu manteria o Moisés por ali. Mas aí o Moisés, no caso aqui, alinhado com o Caleb, tu diz? É, como ele tá jogando sim. Certo. E quem seriam os outros dois? Aí você pode, porque veja só, a dupla de ataque vinha sendo Galhardo e Lucero, né? E a gente não tem nenhum dos dois para hoje. Isso. Nenhum dos dois. Aí a gente pode fazer. O Romero, eu acho que é a única certeza que a gente tem aí, tá? Pronto. E aí a gente, para mim, a gente tem três possibilidades aí. Hum. Três, tá? A gente pode ter o Romarinho jogando por trás do 9, que é uma coisa que ele já fez inúmeras vezes aqui. A gente pode ter o Guilherme, que é um jogador que tem uma finalização interessante, né? Que é um cara que tá sempre batendo no gol. Seria um jogador interessante, mas eu não sei se ele faz essa função aí. Para mim, ele é um cara que joga mais aberto. Ou você pode ter o Pochettino jogando como um camisa 10, centralizado. E aí Aqui assim. você teria um 4-2-3-1. São alguns desenhos possíveis aí. A minha grande dúvida é essa: quem vai jogar no lugar do Galhardo, né? Porque o Galhardo, Saulo, ele tem uma vantagem. Ele faz tudo isso. Ele tanto vira o 10, como vira o falso 9, como vira o segundo atacante,
como joga caindo um pouco mais para o lado. Só que a gente não tem outro jogador tão completo, né? Os outros jogadores eles entregam uma coisa ou outra. Então aí é você fazer uma escolha. Se o Pochettino para ser mais um meia e ter um passe mais qualificado, se o Romarinho para ser jogando ali um falso 9 e ter o elemento da velocidade, ou você jogar com o Guilherme que tem velocidade e um poder de arremate um pouco melhor. Quem você escolhe, Saulo? Eu escolheria o que tá na tela. Eu escolheria o Pochettino. Eu acho que daria mais uma oportunidade a ele no meu campo, até por conta das inúmeras ausências que nós temos, né? Seria uma boa formação aí e você teria opções para o segundo tempo, né? Você Isso. poderia tirar talvez o Caleb e colocar Pikachu. Você poderia tirar Pochettino e colocar Romarinho. Você poderia tirar Moisés para colocar Guilherme. Talvez você só não tenha a opção do Romero, né? Você não tem quem colocar no lugar do Romero aí. Talvez. Aí teria que mudar o esquema, né? Que talvez avançar Romarinho e Guilherme e mudar um pouco a configuração no meu campo. Talvez colocar Zanocelo no meio para ficar assim, um pouco mais ofensivo e deixar Romarinho mais centralizado junto com o Guilherme. Não sei, mas aí para o segundo tempo muda um pouco a formação ofensiva porque não temos um outro referência para substituir o Romero caso precise, né? E você foi Por muito isso, feliz aí, Saulo, porque se a gente colocar no lugar do Pochettino um outro atacante, a gente só vai ter um no banco, isso. né? Se você bota o Romarinho, só vai ter o Guilherme. Se você bota o Guilherme, só vai ter o Romarinho. Talvez isso não seja interessante, né? Seria queimar todas as fichas aí do ataque já no início do jogo. E a gente sabe que o jogo se ganha nos dois tempos, né? A não ser também uma possibilidade seria a entrada do Crispim no lugar do Moisés, né? E aí você pode colocar o Moisés mais centralizado e o Crispim poderia fazer o lado esquerdo, fazer, no caso, dobrava a lateral esquerda com o Bruno Pacheco, né? Ser um segundo lateral mais ofensivo, um ala mesmo, né? O Crispim jogar Isso. de ala seria também uma outra possibilidade. Não precisaria colocar o Guilherme naquela posição. Poderia ser o Guilherme mais centralizado e você abre o Crispim na ala, né? Ou seja, são situações que o Vojvoda pode pensar para o segundo tempo. A depender de como o jogo esteja se construindo, ele pode. O que eu sei ele não vai conseguir botar, ele não vai conseguir espelhar a formação inicial para o segundo tempo, porque não tem peça. Né? Isso. Nós temos três centroavantes, estamos com dois quebrados. Então ele não vai conseguir trocar os 6 por meia dúzia, né? Ele vai ter que inverter, vai ter que fazer aí. Mudar um Vai pouco o jeito de jogar, né? mudar um pouco o jeito de jogar. Mas imagino que essa formação aí, ela tem marcação, ela tem passe, ela tem velocidade, ela tem saída de bola com qualidade e ela tem finalização. Né? Olha esse Então, meu campo. pois é. Hércules, Caio, Caleb, Pochettino e Moisés. É muito jogador bom. Como eu falei, tem roubada de bola, tem condução de bola, tem passe, tem velocidade, tem construção de jogo. Né? Então, assim, você vê muita qualidade nesse meio campo, cada um com a sua característica. Talvez o que tenha a menor qualidade de passe, de construção, assim, de arrastar a bola, seja o Moisés. O Moisés tem como qualidade a velocidade e um contra um. É, O Moisés não é o cara de pegar a bola na defesa, olhar e virar o jogo. Mas não. você tem o Caio e o Hércules que conseguem fazer isso. O Caleb é um cara do drible curto e do lançamento e da assistência, né? Bola O parada Moisés, também. bola parada. O Moisés do 1 contra 1 e da velocidade, né? E o Pochettino é um cara do equilíbrio, né? Aquela bola que ele pisa, olha, observa, troca de posição, ou seja, cada um tem uma característica que compõe esse quinteto aí, né? Então eu acho que pode ser interessante essa formação, deixando o Romero centralizado, e é muito importante, tá? Se Caleb, Moisés, Pochettino, Caio e Hércules não abastecerem o Romero, ele é figura nula em campo. Nula. Então, assim, tem que saber jogar com o Romero. É abastecer o cara, é botar a bola para a área, é colocar ele em condição de finalizar. Se não der para ele finalizar, se não colocar ele numa condição de finalizar, É é um um, a é um a menos. menos em campo. É um a É. menos em campo. Então é importante o time saber jogar com um jogador desse de referência. Porque ele sempre vai estar bem posicionado esperando o passe para chutar. Não espere do Romero 1 contra 1. Não espere do Romero
ele driblar para cima do zagueiro para finalizar. Não. Espere do Romero um único toque pro gol. Então, os passadores são responsáveis para colocar ele nessa condição. Então, para colocar ele no jogo, né? Exatamente. É característica de 9 diferente, né? O Lucero tem uma, o Galhardo tem uma, o Romero tem uma. O Fortaleza tem 3 camisas 9 que jogam de forma completamente diferente um do outro. Uhum. Então, também, isso é ruim, porque os passadores têm que se adaptarem a cada estilo do centroavante, mas isso também é bom, porque o Fortaleza sai da mesmice, sai do manjado, os adversários já manjaram como o Fortaleza joga. Você não tem como manjar uma situação que tem jogadores com características diferentes. Exatamente. Então isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então, imagino que essa seria a nossa onzena ideal, pensando em todos os aspectos, né? Porque não é importante ter uma onzena muito forte, mas também é importante ter peças de reposição muito forte. Eu até falei aqui uma vez, a história do Renan Maranguape. O Renan foi jogar um jogo, só tinha 11 jogadores, só tinha 11 para jogar. O que é que o técnico faz? Começa com 10. Porque se alguém cansar, entrava o reserva. Se começa com 11, se cansar, não tem quem entre. Morreu. Então eu prefiro começar com 10, porque se alguém cansar, eu posso ficar fazendo revezamento. Se você coloca aí Romarinho ou Guilherme, você praticamente não tem atacante reserva para mudar. Então é importante adaptar. Tem muita gente aqui agora no chat falando: tira o Pochettino daí, não sei o que, bota o Romarinho. É pro segundo tempo. É gestão do jogo, né, Mier? É pensando nos 90 minutos e não apenas nos 5 minutos iniciais. Então, eu imagino que essa escalação aí é a ideal, pelo menos para mim. Eu acho que o MR também. E para você aí, deixa o comentário no chat e deixa também o seu comentário nos comentários, caso você veja no gravado, tá? MR, tivemos aqui um probleminha na live de hoje. Não conseguimos colocar os comentários na tela. Então, agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aqui no chat, comentando, que mandou superchat pra gente. Quem mandou Pix também, agradecer a todo mundo. Agradecer quem deixou o like, né? Não pedimos nenhuma vez like, né? Então, se você não deixou o like ainda, deixa o like. Podia deixar agora, né? Deixa agora o like para fortalecer aqui o trabalho. A programação amanhã é muito cheia, né, Mer? Como é que é? O que é que tem amanhã? Amanhã tem vídeo de manhãzinha falando sobre alguns detalhes da partida de Fortaleza enfrentando o Coritiba lá no Paraná. E de tardezinha tem o nosso esquenta, nosso tradicional esquenta a partir das 5h15 da tarde. E assim que o árbitro apitar o fim da partida, apitou. Vem aqui no GT que vai começar o nosso tradicionalíssimo. Mas é assim que acabar, meu amigo, viu? Não tem negócio de beber água, não bebe nem água. E se acharem ruim, a gente começa antes de acabar. A gente começa antes de acabar. Então não perca, não. Seja inscrito no GT para você não perder nada. Tem aí o sininho das notificações para você receber o push no seu celular. Como é que é o nome? Push. O que é isso? Notificação? É quando sobe o pop-up. Pop-up, sim. Entendi. E aí você fica sabendo, né? Quando a live começa, quando os vídeos saem. Não perca nada aqui no GT, deixa o like, seja inscrito, que é a melhor forma de nos ajudar. Perfeito. Então, assim, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse pré-jogo nesse sábado à noite. MR deu e a programação de amanhã. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o GT pelo meio do mundo. E, cuidado no sábado, viu? Tome cuidado com o seu sábado. Vá com calma. Cuidado. E, se Deus quiser, amanhã o Fortaleza sai de Curitiba com a vitória, tá? MR, tamo junto, um abraço. Valeu. Até a próxima. Valeu, rapaziada, tamo junto.